O número um da tendência é velocidade. A velocidade da entidade pública. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco tecnologia, eu preciso também reimaginar os meus processos, o como eu faço. Porque todas as vezes que eu uso tecnologia e eu redesenho e reimagino um processo novo, eu tenho menos fricção. E se eu tenho menos fricção, eu tenho mais qualidade para o serviço do meu cidadão. E se eu tenho mais qualidade, eu tenho mais velocidade. É sempre um prazer estar aí nesse programa que está todo alinhavado, né, com o X-Tech, que costura o ano inteiro, que costura norte, sul, leste, oeste desse país, que trabalha com tantos tribunais e com tantas entidades assim importantes. Então, eu hoje vou ser um pouco disruptivo, eu não vou trazer slides. E dentro dessa conversa sobre pessoas, eu também vou trazer um report que eu gostei muito de ter pesquisado aqui, justamente para essa fala. É um report de 2024, mas a gente está aqui no abrir dos trabalhos de 2025. Então, é um report que fala sobre 8 tendências que transformam o governo, né, de uma maneira geral, e eu estou falando de entidades governamentais ao longo do globo inteiro, ou seja, de todos os países que foram pesquisados, a gente está falando de uma possibilidade de um governo 10 vezes. E 10 vezes é justamente a nossa exponencialidade, é justamente aquela nossa teoria da própria SU que fala o seguinte: fazer um negócio crescer uma vez, 2 vezes, 10 vezes, não requer o mesmo, muitas vezes requer o mesmo esforço, porque parece que assim, olha, para crescer uma vez eu tenho que trabalhar X, para crescer 10 vezes eu tenho que trabalhar 10x. Não é necessariamente. Então, a nossa teoria desse 10 vezes, ela se combina muito com a convergência tecnológica, porque fazer uma vez, fazer 2 vezes, fazer 3 vezes mais, ok. Mas sem tecnologia a gente não faz 10 vezes mais. E é bem essa minha perspectiva desse recorte, desse report, para falar sobre as 10 vezes, a convergência da tecnologia. E aí a gente pode pensar que essa convergência, ela diz respeito a tecnologias, ferramentas. E aí é onde entra a ferramenta humana. E aí onde entra a tecnologia humana. É aí onde entra processo. E eu não estou falando dos processos judiciais, e sim a maneira de fazer. O processo de como você faz o que você faz. Quando um processo começa daqui para cá, quais são os passos? Então a gente tem que, nessa convergência, colocar uma lupa bem grande nos processos. A gente tem que colocar uma lupa igualmente grande no que diz respeito à política pública, que, claro, a gente está falando de entidades governamentais, então nós somos regulados por tantas políticas. A gente tem que colocar uma lupa muito grande sobre o reflexo da inovação, não necessariamente na minha indústria, chamada governo, mas no mundo. A Cláudia acabou de trazer aqui o DeepSeek, né? Esse é só um dos, mas todas essas inovações tecnológicas, a gente tem que olhar essa lupa para saber como isso afeta a minha indústria do governo. E claro, a gente tem que falar sobre o workforce, ou seja, essas pessoas que estão aqui dentro desse contexto. Essa é a grande máxima da convergência da tecnologia. Processo, políticas, pessoas e as inovações que acontecem em volta de qualquer negócio, de qualquer indústria. Muito bem. Vamos partir do princípio de que nesse report as percepções dos cidadãos entrevistados, né, é de que os governos, de uma maneira geral, eles são lentos, burocráticos e avessos ao risco. Isso tem muito a ver com a natureza da prestação de serviço. Até aí, ok. O que a gente precisa desmistificar é que isso tem que ser cada vez mais assim, né? Porque dentro desses mais de 200 casos que foram analisados nesse report, e foram globalmente para a gente pensar as melhores iniciativas do globo terrestre em que entidades governamentais foram capazes de fazer eficiência de governo 10 vezes, a gente tem que olhar desde a eficiência operacional, ou seja, eu faço 10 vezes com menos dinheiro ou 10 vezes com mais eficiência, mas eu também tenho que pensar na experiência do usuário.
Então, quando a gente olha para esse governo vezes 10, né, essas 10 vezes, eu tenho que partir do cidadão. Eu tenho que entender a necessidade para então administrar a mudança da minha máquina, pela ótica do processo, pela ótica das políticas públicas, pela ótica das minhas pessoas envolvidas nesse negócio e pela ótica das inovações. Eventos reais desses casos que foram pesquisados mostram para a gente que sim é possível fazer um governo vezes 10. Melhor. Ah, não, nós já estamos melhorando ano a ano. Ótimo. Mas é possível, a cada período, eu crescer 10 vezes e não esperar 10 anos. Essa é a grande máxima. Não é 10 vezes em 10 anos. Muitas vezes é 10 vezes em 5 anos. Muitas vezes é 10 vezes em 3 anos. Às vezes são 10 vezes em 6 anos. Porque o que a gente precisa garantir para essa nossa vontade de trazer esse governo 10 vezes é que as metamorfoses digitais das entidades governamentais, elas são alicerçadas em três coisas. Guardem, três coisas. A primeira é que eu tenho que mexer nos meus processos, ou seja, no meu modus operandi, e transformar isso numa esteira digital. Não pode ser mais aquela coisa, daqui eu pego fisicamente e levo para ali, dali eu pego fisicamente e levo para ali, dali eu tiro o Xerox, dali eu faço isso e aquilo. Não dá mais. Então eu tenho que garantir que a minha fundação de transformação dessa metamorfose tecnológica, ela parte de um workflow digital, que são essas entidades que estão maravilhosamente abordando e desenvolvendo esse tipo de fluxo. São também entidades que estão baseadas em seus dados numa nuvem, isso por uma questão não somente de segurança, mas de acesso e de prontidão desses dados e de segurança, né? E, claro, mais um contexto para essa transformação e para essa metamorfose digital é que haja análises preditivas. Ou seja, que eu me antecipe à necessidade do cidadão, que eu me antecipe à necessidade regulatória, que eu me antecipe e eu consiga ter mais eficiência nesse futuro. Muito bem, para que isso aconteça, é imperativo que a gente use AI. E a gente já está usando, né? Ou seja, mas a gente está usando, mas não necessariamente a gente está tendo sucesso. E dentro desse report é muito curioso o como, dentro de mais desses 200 casos que foram analisados globalmente, todos eles mostram que, para que isso dê certo, ou seja, que a IA de fato ajude essa situação a fazer a transformação 10 vezes, que eu tenho uma robusta infraestrutura dentro do meu arcabouço de dados. Então, isso quer dizer que eu sou capaz de reduzir custos, isso quer dizer que eu sou capaz de melhorar a experiência do meu usuário, isso quer dizer que eu sou capaz de detectar fraudes, isso quer dizer também que eu tenho a capacidade de criar o workflow de processos digitalmente. Então, essa fundação digital é o começo imperativo e necessário da transformação de todas essas entidades para que elas cheguem a esse estágio de 10 vezes. O que a gente está falando aqui nesse report são, de fato, saltos quânticos de performance. Você fala quânticos? Pois é, quânticos, porque eu começo a entender, eu vou pegar aqui um exemplo de convergência sinérgica em que uma entidade governamental alcançou 10 vezes, né, aquela performance que eles tinham habitualmente. É uma cidade, por exemplo, na Índia, em que mais de 80% da população não estava inserida é, no sistema bancário formal. Sistema financeiro de ter conta em banco, por exemplo. E, claro, isso não é uma atribuição única e exclusivamente do governo e única e exclusivamente do poder privado, mas isso sim é uma convergência sinérgica, né, em que eu parto da necessidade do cidadão. Eu parto da necessidade de atribuir peso e necessidade desse cidadão que não existe dentro de uma conta bancária e dizer o seguinte: olha, aquela nossa projeção de fazer com que essa população da Índia alcance todo mundo ter uma conta bancária era uma projeção de 46, 47 anos. E quando a gente consegue, dentro de um projeto, colocar 80% dos cidadãos em 6 anos dentro do sucesso
de cada um deles ter uma conta bancária, eu estou falando de um sistema conjugado colaborativo entre iniciativas pública e privada. Mas para isso acontecer, dentro dessa fundação digital que eu acabei de falar, é preciso que essas entidades elas trabalhem, por exemplo, com identidade digital. É necessário também que elas trabalhem com pagamento digital. E isso tem muito a ver com a iniciativa privada, né? Trabalhando junto com a iniciativa pública. Isso também requer, e foi necessário dentro dessa cidade da Índia, que houvesse mudança de política pública para facilitar o caminho, né, desse projeto para que ele fosse capaz de acontecer. Digitalização nem se fala, não é do processo matéria-papel, mas dos processos do fazer, né? E não somente a digitalização dos processos, mas a digitalização dessa infraestrutura. Não é possível que a gente tivesse papéis para lá e para cá de mão em mão. Não é possível que a gente tivesse despachos e pastas, né, físicas ainda. A gente precisava ter um conjunto de todas essas convergências tecnológicas, incluindo aí um objetivo comum. Porque tanto iniciativa pública quanto privada, elas precisaram sonhar a mesma coisa e elas precisaram ter o mesmo desejo juntas. Então, o que a gente está falando aqui de 10 vezes mais desse governo, a gente está mostrando, por exemplo, que na Europa, a exemplo da Áustria, a gente tem uma campanha que já acontece há mais de 10 anos, que chama-se Only Once Principle. E o Only One Principle quer dizer o seguinte: obstinadamente, esse governo ou esses governos europeus decidiram que cada cidadão e cada empresa só iria precisar dividir a mesma informação apenas uma vez. E aí você deve se imaginar, quantas vezes você já mandou seu RG? Quantas vezes você precisou dizer os seus dados cadastrais? Quantas vezes você precisou mandar um título de eleitor? Quantas vezes e quantas vezes e quantas vezes no seu dia a dia? Fato é que depois da implantação desse grande projeto de eficiência do governo, né, a gente teve algo como 855 mil horas que foram poupadas da sociedade, de um cidadão ou de cidadãos, né, que toda vez precisava refazer, recolocar e disponibilizar mais uma vez seus documentos, seus cadastros e suas informações. Por outro lado, para as organizações, para as empresas que também fazem o mesmo processo de pedir e de receber e de selecionar e de arquivar e de utilizar, a gente está falando de algo como um saving, né? Ou seja, uma economia de mais de 11 bilhões de dólares. E quando a gente desenha os nossos processos, muitas vezes a gente não imagina que pedir a mesma informação 5, 6, 8, 20, 30 e 100 vezes importa. Ela importa. E esse desenho do novo processo importa. Então, a gente está falando de uma mudança de países europeus, neste caso especificamente do que eu estou falando, que usa tecnologia, obviamente, para fazer essa transição, mas usa também plataformas para esse compartilhamento de dados ser unificado. Para não ter o meu cadastro, o seu cadastro, e todas as vezes a gente fazer cadastros novos, ou seja, um lugar único, consolidado e melhor atualizado. Para isso, inteligência artificial é imperativa, mas identidade digital também é um dos requerimentos. Então, a gente está falando de trabalhar os processos, de muitas vezes alinhavar dentro desse novo desenho a questão de lei geral de proteção de dados, a privacidade desses dados quando eu recebo, a validade desses dados e tudo isso. As tecnologias embarcadas e costuradas com os processos, as pessoas e as políticas públicas, elas conseguem dar conta de um governo novo, de um governo que é 10 vezes mais e melhor e mais eficiente. Na Áustria, o mesmo processo se aplicou e você imagine, amanhã eu vou fazer um check-up. Quantas vezes eu vou entrar naquele ambiente, né, de laboratórios e de exames e afins, e eles vão me pedir que eu dê o meu cadastro mais uma vez, apesar de eu já ter feito isso pela internet, e quantas vezes eles vão pedir o meu documento, e quantas vezes eles vão me pedir que eu assine uma notinha, uma folha de papel para cada vez que eu entrar em cada sala daquela, quando na verdade todos os meus dados já deveriam estar ali,
Todo o meu passado já deveria estar ali, e é assim que, pelo menos, o sistema de saúde da Áustria funciona. Esse é o sonho de consumo? Pode não ser só sonho, desde que a gente sonhe junto, desde que iniciativa privada e pública sonhem juntos, tenham isso como um grande objetivo e se coloquem no mundo para fazer. Porque aí, de novo, é gente que faz. A tecnologia só não faz, a ferramenta só não faz, a AI só não faz. A gente tem que ter gente que faz e tem que ter gente que quer. Então, esse 10 vezes de governo que a gente tanto almeja, eu estou trazendo aqui essas 8 tendências, e eu vou falar uma sobre, mais uma e mais uma e mais uma, para que a gente não se esqueça delas. Eu contei os casos, porque esse mapeamento que a gente tem nesse report, ele vai de países pequenininhos, igual Nova Zelândia e Portugal, até Índia, o país mais populoso do mundo, até Estados Unidos, com uma grande densidade demográfica. Então, aquela história de dizer, no Brasil não dá porque o Brasil é muito grande, também não cabe mais. Então, vamos lá. Eu não tenho slide, mas eu tenho aqui 8 trends para a gente concluir o ano de 2024. Você fala, poxa vida, mas a gente já está em 2025. Eu falo, pois é, mas você já fez o dever de casa de 24? Porque dentro desse contexto, desse report, a hora é agora. Ou seja, se nós não executamos esse dever de casa em 2024, as próximas tendências e passos de 2025 vão atropelar muita gente ainda, numa velocidade muito maior, com dores, eventualmente, processuais, de pessoas, de talentos, de políticas públicas e de tecnologias de uma forma geral, que pode doer muito mais do que já está doendo. Então, eu vou falar sobre 2024 ainda, considerando que esse ainda é o penúltimo dia do ano de 2025, para você que está me ouvindo, visualizar dentro do seu arcabouço, do seu gabinete ou da sua instituição e dizer assim: poxa vida, esse eu fiz. Ou então, não, esse eu não fiz. Esse eu quis fazer, mas não deu para fazer. Dá uma olhada. O número 1 da tendência é velocidade. A velocidade da entidade pública. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco tecnologia, eu preciso também reimaginar os meus processos, o como eu faço. O cadastro é por onde? Isso é online? Isso é digital? Isso é presencial? Isso tem papel? Isso não tem papel? Que dados tem lá dentro? Quando isso sai, vai para onde? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Qual é o décimo? Qual é o 20º passo? Porque todas as vezes que eu uso tecnologia e eu redesenho e reimagino um processo novo, eu tenho menos fricção. E se eu tenho menos fricção, eu tenho mais qualidade para o serviço do meu cidadão. E se eu tenho mais qualidade, eu tenho mais velocidade. Essa é a trend número 1. A trend número 2 é de produtividade. Ou seja, eu estou falando de uma fundação sólida, lembrem disso, dessas capacidades digitais. Minimamente, eu tenho que estruturar os meus dados, eu tenho que pensar se eu tenho isso digitalizado numa nuvem, eu tenho que trabalhar os meus processos digitais. E aí sim, eu estou falando de produtividade, porque quando eu tenho essa fundação tecnológica, a IA, quando aplicada de uma maneira inteligente e bem-sucedida, ela escala. Então, número 2, a minha produtividade voa. O meu número 3 é agilidade, né? E agilidade por quê? Porque muitas vezes eu posso agir com esse arcabouço tecnológico de fundação de dados, inclusive na área de procurement, na questão da própria regulação, na questão de novas políticas, redesenho, atualizações, né? Desenvolvimento das pessoas que precisam dar conta dessas novas tecnologias, do próprio funding, né, das minhas entidades para isso acontecer e da infraestrutura física, porque agilidade é necessário num mundo em que muitas vezes a gente sofre uma crise aqui e a gente nem terminou de resolver essa crise, a gente já está em outra. E eu estou falando de outra porque resiliência é a quarta tendência. Essa tendência de resiliência, porque a gente vive simultaneamente questões de conflitos, guerras e por aí vai, questões climáticas, questões de suprimentos, muitas vezes por conta de uma guerra, eu não tenho mais esse suprimento por aqui nem por ali. Obviamente, todas as migrações de refugiados ao longo do globo para cima e para baixo, para o lado e para o outro, as questões de cibersegurança que estão dentro de todos esses conflitos. Então, operar durante a crise
oferecendo segurança à comunidade e ao cidadão. Isso é resiliência, porque as crises elas não vão parar. E elas vão acontecer, inclusive, simultaneamente. Elas não terminam para que eu respire, faça, planeje e replaneje. Resiliência é uma tendência absolutamente forte e necessária para o ano, não somente de 2024, como já foi, mas para 2025. Mas a gente não pode esquecer que dentro dessas tendências, a gente também está falando sobre cruzar limites tradicionais. Essa é uma tendência, porque é, está sendo muito latente a necessidade da gente sair da minha jurisdição, do meu quadrado, da minha entidade, e eu começar a ampliar isso e trabalhar múltiplas entidades, por vezes governamentais, e por que não, juntas às entidades governamentais, o setor privado. E é dentro dessa simbiose e dessa estratégia em conjunto que a gente consegue trazer intenções comuns, como essa da inserção, por exemplo, financeira, né, da Índia, que eu acabei de falar agora no começo, e o ingrediente absolutamente essencial da gente ter esse cruzamento desse limite é colaboração. Porque se eu não conseguir colaborar com outras entidades, outros parceiros, outras pessoas que sabem coisas diferentes de mim e que podem coisas diferentes de mim, dificilmente eu vou cruzar essa fronteira. E não cruzar essa fronteira é muito perigoso porque eu posso morrer numa inércia dentro do meu próprio casulo. Uma outra tendência que a gente não pode deixar de perceber e que está muito ligada ao cruzamento desses limites é o ecossistema, porque somente o ecossistema acelera a inovação. A inovação, ela dificilmente acontecerá dentro de uma pequena sala com um, dois indivíduos, né, que pensam da mesma maneira, que agem da mesma maneira, que veem o mundo da mesma maneira e que fazem as mesmas coisas. Então, o ecossistema é, tem sido um alavancador gigante desse governo vezes 10, né? O governo 10 vezes, porque é uma maneira do próprio poder público encorajar, incentivar, né, que essa iniciativa privada consiga participar dos desafios da iniciativa pública e que essas empresas privadas consigam, junto com as academias, também criar um ecossistema de transformação. A transformação do poder público se dá com o privado, do privado se dá com o público, com as academias e com todos os demais agentes. Não é só porque a gente está falando do poder judiciário, as iniciativas privadas, elas são igualmente sedentas, né, de conhecimentos e de saberes que estão fora dos muros de atuação delas. E dentro dessa mesma caminhada das tendências, eu vou trazer aqui uma de equidade, e que está nesse report, absolutamente importante, no quesito de promover a acessibilidade a todos os cidadãos. E eu estou falando de equidade de pessoas que estão em territórios muito remotos, de pessoas que estão em centros urbanos, de pessoas que têm rendas diferentes, de pessoas que têm etnias diferentes, pessoas que têm necessidades diferentes, que elas sejam garantidas de que serão assistidas pelo poder público em suas competências, cada um do jeito como existe e como precisa entregar as suas demandas. E por último, não menos importante, a gente está falando da experiência do usuário. Na verdade, é aí que nasce tudo. É aí que deveríamos começar a partir do cliente, a partir do cidadão, a partir do indivíduo que sabe que precisa e será assistido pelo poder público. A gente está falando de um governo 10 vezes, é um eficiente, é um governo sem fricção, que é a antítese do que a gente vê hoje de dizer venha e traga o documento A, venha e traga o documento B. E o cidadão vai lá com o documento A e o B. Somente lá, com a barriga no famoso balcão, é que ele descobre, às vezes, que falta um documento C. E aí ele volta 10 casinhas e busca o documento C. E quando ele retorna com o documento C, muitas vezes se diz, ainda falta o documento D. Toda fricção gera ineficiência e lentidão. O que a gente precisa é ter olhar dos nossos profissionais do poder público para que eles se vejam nos sapatos
do cidadão. Parece que quem está atuando no poder público não é cidadão, né? E, na verdade, todos somos. Então, se eu sou cidadão atuando no poder público, como deveria ser o meu melhor serviço, a minha melhor entrega? Como deveria ser a minha maior e melhor prestação de serviço, considerando que a minha melhor pessoa é o meu cidadão que vai receber a nossa entrega? Então, a gente está falando de um Estado, né? Seja ele município, seja ele a questão, seja ele federal, seja ele municipal, seja ele o governo de uma maneira geral, a gente está falando de eficiência, de não haver fricção e de haver personalização. Porque é claro que num país como o Brasil, por exemplo, trabalhar com um cidadão no centro urbano da cidade de São Paulo é completamente diferente de trabalhar com um cidadão dentro das ilhotas, por exemplo, do estado do Pará, no meio da Amazônia. Então, a customização para os recursos disponíveis, para escolaridades disponíveis, para necessidades daquela localidade, elas são absolutamente requeridas nessa pensata desse desenho dos novos fluxos, dos novos processos, e antecipar a necessidade do usuário. O sucesso, né, de todas essas mais de 200 iniciativas que esse report cobre nas leituras de tantos países, em todos os continentes e em todos os territórios, nos dizem que antecipar a necessidade do usuário, ter um arcabouço, uma fundação, né, de dados digitalizado e com vasos comunicantes, digamos assim, com tecnologias e com provedores, com ecossistema, com alianças e afins, é minimamente a receita de um cidadão respeitado, de um cidadão bem servido e de um cidadão que confia no poder público e nas entregas que essa entidade se propõe a fazer. E nesse report é muito curioso porque estamos lá no Brasil. Nós aparecemos. E imagine só, qual seria dos nossos melhores exemplos do Brasil, desse governo vezes 10? Sabe qual é? O Pix. A iniciativa do Pix, ela foi mapeada junto de todas essas mais de 200 soluções mundialmente analisadas por nós, e olha que espetáculo! 45 milhões de usuários nos 13 primeiros meses do lançamento do Pix. A gente está falando de uma convergência absolutamente sinérgica entre entidades governamentais e entre iniciativas privadas, e aí a gente está falando não somente dos bancos, mas de fintechs, né, para viabilizar uma transferência de fundos, né? Transferência de fundo sem a menor fricção, que é capaz de transformar uma, como é que eu posso dizer, uma sociedade. Inclusive fazer a inserção, né, de pessoas que antigamente não tinham nenhuma conta bancária e que hoje a gente conhece e entende que estes fundos eles vão movimentando economias que antes estavam muitas vezes estagnadas e marginalizadas. Senhoras e senhores, o nosso tempo acabou. Nós não tivemos slides, porque quando a gente fala sobre gente, eu acho que a gente olha no olho, eu acho que a gente entende por que é que eu faço o que é que eu faço, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou no poder público com essa caneta importante, fazendo o que eu estou fazendo. E o que mais eu quero fazer, o que mais quando eu olho para esse cidadão, o que é que eu vejo nele? Eu vejo nele um problema ou eu vejo nele uma solução? Eu vejo nele um movimento que em mim faz sentido, é, a minha movimentação e a minha inquietação para buscar uma solução melhor? Se for assim, eu gostaria de agradecer aos senhores e senhoras por fazerem caminhos novos, é, no, digamos, no exercício da vocação de vocês e no ofício do que é trabalhar em iniciativas, públicas tão importantes, tão necessárias, e que num país como esse, como o Brasil, o quanto a gente ainda precisa melhorar é verdade,
Mas se a gente tem boa fé, se a gente tem boa intenção, a gente vai tirar os muros do gabinete e a gente vai colocar a coisa com muito mais gente dentro desse sonho e muito mais gente a partir das minhas decisões melhores, não somente sobre a tecnologia, mas sobre o quanto mais eu decido em prol do coletivo, mais a gente chega no 10 vezes, Piccoli, desafiando os nossos governos, as nossas entidades, o nosso judiciário, para um governo vezes 10. E a gente vai estar no Extech muito em breve, e eu vou trazer com profundidade todas essas iniciativas que a gente está conversando, ou parte delas, até porque mais de 200 é muita coisa, mas iniciativas globais que fazem sentido, são reais, são possíveis e já estão acontecendo o mundo afora. Então, Brasil. Vambora que dá certo, e dá tempo, e dá pra gente fazer.